Olá, tudo bem com vocês? Falar é bom demais. Conversar é muito bom. Ter uma prosa com os amigos, ter uma prosa, conversar com os irmãos, com os familiares. Falar é bom demais, conversar é bom demais. Falar das coisas da vida sem criticar, sem reclamar, sem murmurar, sem espraguejar, sem fuxico, sem fofoca, sem maledicência, é bom demais. Assunto relevante, assunto atual, assunto pós-moderno, assunto interessantíssimo para as nossas vidas. Então fique comigo, assista esse vídeo até o final. Interaja comigo. Eu gosto quando você interage comigo aí do outro lado, quando você aí, sabe, fala, quando você concorda, discorda, e aí você interage comigo. Então, interaja comigo aí do outro lado. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. Então, o assunto de hoje, a grande promessa do vídeo de hoje é falar, conversar, ter prosa é bom demais. Não fique mudo, porque isso é bom demais. Falar é uma dádiva de Deus e, por sinal, um ótimo presente. Falar é muito bom. Se pudéssemos, ficaríamos aqui sentados falando de como é bom falar. Porém, temos algo a fazer e escrever. Então, vamos deixar de falar e escrever. E falar sobre falar. Então, falar é muito bom. Falar é uma dádiva de Deus. Falar, conversar, ter prosa, dialogar, elogiar, presentear é bom demais e é um presente de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Foi Deus quem te deu isso. Só abrindo aqui o ruim ou chato, o que não pode é falar demais, falar bobagem, falar besteira, ser verborrágico, ser prolixo. Isso não. Fazer fuxico, fazer fofoca, fazer maledicência. Isso não. Mas do contrário, falar é uma dádiva de Deus. É um ótimo sinal. Falar é muito bom. Se pudéssemos, nós ficaríamos aqui. Eu gosto muito de falar, falando de todas as coisas. Mas temos algo a fazer. E o que é? Escrever. Então vamos deixar de falar e vamos escrever. Escrever o quê? Sobre o quanto é bom conversar, falar e dialogar. Faça isso, porque isso é muito bom. Conversar sobre a vida, conversar sobre as pessoas, não fazendo fofoca, conversar dos seus projetos, conversar, pôr para fora, sabe? É claro, sem revelar os seus segredos, sem revelar aí os seus pontos chaves. Isso não, sem estar criticando pessoas, sem tocar nome de terceiros, não faça isso, mas converse, porque isso é bom e você precisa conversar, dialogar. Falar é se expressar com palavras. Eclesiastes 3:7. Vamos ler Eclesiastes 3:7, que diz assim, eu não separei aqui, mas está aqui, ó. Eclesiastes 3:7 diz aqui o seguinte: tempo de rasgar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Ou seja, há um tempo para tudo nesta vida. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tanto há um tempo de estar calado, como também há tempo de você falar, conversar, se abrir.
dialogar. Imagine se todo mundo ficasse mudo, ninguém falasse nada, fosse numa festa, numa caminhada, numa mesa, num churrasco e ninguém falasse nada. Seria horrível. Agora, por outro lado, o chato é quando começam as críticas, falar mal da vida dos outros, citar nome de terceiros, acusar, reclamar, blasfemar, murmurar. Essas coisas assim não é legal, não é legal. Então, falar é dialogar e se expressar com palavras e frases que vem na sua mente. É uma dádiva que Deus prestigiou somente aos seres humanos. Então, falar é bom, falar é bom. Ninguém mais fala, os animais, eles não falam. É uma coisa que Deus deu só para você e para mim, para os seres humanos. Imagine se você fosse mudo. Então, você que tem medo de falar, você que está aí pelos cantos, se abra um pouco mais, converse com as pessoas. É claro, não precisa conversar muito, ficar o tempo todo falando igual eu fico falando, mas fale um pouco mais, fale para as pessoas amigas, ok? Não devemos desprezar este presente de Deus, pois muitos gostariam de falar e não podem, não conseguem. Muitos nasceram sem poder falar. E você está aí, reclamando porque você fala. Então, e também está usando a sua fala para as coisas ruins, para as coisas, para desgraça, para ficar reclamando. Não faça isso. Imagine se nós não falássemos. É claro, tudo seria normal, porque todos não falariam. Todos não falariam, pois não conheceríamos a fala, mas o Deus Criador fala, se expressa e dialoga. Então, Ele te fez assim. Ele te fez assim, dialogando, conversando, falando. Sim, se tornaria estranho se não falássemos. Porém, nós falamos. Então, converse. Não fique com raiva de ninguém, não fique sem falar com ninguém. Tem pessoas que, eu não falo mais com ele, eu não falo mais com ela. Não faz isso não, em nome de Jesus, não faça isso. Se nós não falássemos, seria no mínimo esquisito e não haveria necessidade de ouvir. Se ninguém falasse, para que ouvir? Se não tivéssemos a fala, não teríamos também o ouvido, porque um completa o outro. Tudo se tornaria vazio e sem graça. Como se louvaria, como se cantaria, como se diria poesia, como se diria eu te amo, como se diria poesia, como faria provérbio, como louvaria Deus, como ouviria o som da cachoeira, como ouviria o canto do pássaro, como ouviria o vento. Não existiria se não houvesse a fala. O falar não ouviria também o ouvir, mas Deus te fez perfeito, então faça proveito disso, Imagine toda a humanidade muda, apenas andando e gesticulando. Seria esquisito, não? Toda a humanidade só andando e gesticulando. Seria esquisitíssimo. Mas Deus, Ele é perfeito e te fez falando. Mediante a isto, fale, se expresse, converse, fale coisas boas, fale do que deu certo, fale baixo, fale pouco, fale com educação, fale mais, fale alguma coisa. Por favor, não se expresse, não se apresse para falar, mas fale. Não se apresse para falar, mas fale. O Provérbios lá, ele pede para não se apressar a falar e para não ser verborrágico e para não ser prolixo. E não para não falar absolutamente nada, porque senão Deus não nos daria a fala, ok?
Fale, espere a sua vez para falar, fale das vitórias, fale das bênçãos, fale de tudo, menos da vida alheia, fale do que é bom, fale, fale e fale. Leia comigo Provérbios 21, 28, Provérbios 21, 28, que diz assim: não remova, Provérbios 21, 28. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Olha aí, a falsa testemunha, aqueles que falam bobagens, são verborrágicos, criticam, perecerá. Porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Falará sempre. As pessoas boas. Provérbios 31, 26. 31, 26 diz assim: abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, quando você abrir a sua boca, tenha certeza, mas não deixe de abrir. Aqui não está falando para você não abrir, está falando para você, quando abrir a sua boca, abra com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. A sua língua é vida, ela evita o mal. Então, se você gostou desse vídeo, envie para alguém, compartilhe com alguém, assista outros vídeos aqui em cima. Tudo de bom para você e até um próximo vídeo. E não se esqueça, fale, converse, tenha prosa, abra o seu coração, não fique mudo, não fique calado. Só não fale da vida alheia, não fale besteira, não critique, não reclame, não seja aí prolixo nem verborrágico. Do contrário, fale bastante, converse com pessoas, porque isso é legal, é bacana.